o tempo e as 7 áreas da sua vida. Esse aqui é o segundo vídeo de uma pequena jornada que começou há alguns dias. Essa jornada se chama O Valor do Tempo. Nesse vídeo 2, eu vou falar sobre o tempo e as 7 áreas da sua vida. Se você não viu o vídeo anterior, eu sugiro que você veja. Lá eu explico o que é a jornada, vai fazer mais sentido. Então vamos lá. O tempo e as 7 áreas da sua vida. Por quê? Porque eu gostaria de ter recebido esse conhecimento quando eu era uma criança, que a vida é dividida em 7 áreas. Se me tivessem ensinado isso na escola, no mesmo tempo que eu aprendi álgebra, por exemplo, que nunca usei para quase nada, mas isso eu teria usado para muita coisa. Mas, graças a Deus, por volta dos 32 anos de idade, eu aprendi essa matéria e minha vida mudou totalmente. Eu quero compartilhar com você. A sua vida ela é dividida em 7 áreas. Imagine uma casa dividida em 7 cômodos. Sua vida é dividida assim: se uma dessas áreas estiver doente, todas as outras adoecem. É humanamente impossível você ser feliz se uma dessas áreas estiver em desequilíbrio. Então o desequilíbrio ele traz a infelicidade. Como você tem 7 áreas, você tem 7 irmãs riqueza e 7 irmãs pobreza. Essas 7 irmãs, tanto as primeiras 7 quanto as outras, elas andam sempre de braços dados. Se abriu a porta para uma, as outras 6 vêm junto. Existem também 7 fraquezas e 7 forças, cada uma delas ligada a uma área da sua vida. Então, provavelmente, para falar dessas 7 áreas, nós usaremos uns 3 vídeos da jornada. Eles terão o mesmo nome, só se diferenciarão para as palavras que vêm depois do hífen. No caso dessa daqui, mental e espiritual. Então vamos lá. Primeira área da sua vida, área mental. Quando a gente fala mental, nós não estamos falando de cérebro, nós estamos falando mente. É a junção de cérebro e coração. Mente e corpo são uma coisa só. Por isso já tem uma frase em latim que diz: mens sana in corpore sano. Ou seja, mente sã em corpo são. Mente e corpo, embora chamados diferentes, são o mesmo. A área mental é fundamental. Então é fundamental que você cuide do teu cérebro. O teu cérebro tem 5 portas de entrada: visão, audição, paladar, olfato e tato. Quando as pessoas perguntam assim: Ivan, por que há mais de 30 anos você não assiste TV? Ora, porque eu quero cuidar da minha saúde mental. É impossível assistir TV e ter uma mente sã, não tem como. Primeiro, porque te bombardeiam com mentiras. Segundo, porque te bombardeiam com lixo, programas imbecis, idiotas o tempo todo, notícias falsas e assim por diante. Então, eu não vejo TV há 30 anos, por quê? Porque eu quero cuidar da minha saúde mental. O homem mais sábio do mundo que já existiu, ele escreveu: de tudo que tiveres que guardar, guarda o teu coração, pois dele procedem as saídas da vida. Esse mesmo homem mais sábio do mundo também escreveu que a mente deve ser guardada como uma cidadela forte, uma cidadela fortificada. Por quê? Porque aquele que dominar a tua mente, dominou a tua vida. Então, é muito importante você cuidar da sua mente. Como? Como que você enriquece a sua área mental? Como é que você chama a primeira irmã riqueza para morar na sua vida? Você lê bons livros. Se você quiser assistir a maldita televisão, então assista a bons programas. Já vou lhe dizer que vai ser difícil encontrar, né? Ah, Ivan, mas eu tenho TV a cabo. Sim, 2 minutos de programa, 7 minutos de propaganda. 3 minutos de programa, 925 minutos de propaganda. Se você acha que isso é bom, fique à vontade, entendeu? Só existem 2 classes de pessoas no mundo, sabia? Aqueles que controlam a própria vida e os que são controlados, mas acham que controlam. Isso é pior. Muito bem. Como que você enriquece a sua mente? Lendo bons livros, assistindo a bons programas, conversando com pessoas cultas, aprendendo coisas. Aprendendo o que, Ivan? Aprendendo qualquer coisa útil. Um novo idioma, palavras novas para enriquecer o seu vocabulário, para você parar de falar menos, para você parar de falar, eu estou meia cansada, para você parar de falar estarei enviando, anexar junto, subir para cima, descer para baixo, entrar dentro. Sabe aquelas coisas que a gente escuta o pessoal falando todo dia? Falar seja, seja bem-vindo. Não, não é seja, é seja. Então, se você lê bastante, você aprende a falar melhor. Ivan, mas que importância tem aprender a falar melhor? Toda a importância do mundo. Quem fala melhor é sempre bem-vindo em todos os lugares. Ivan, mas eu sou pobre. Sim, mas e daí? Quem falou que você precisa, toda vez que ser pobre, você tem que ser estúpido? Quem falou isso? Tem muitos pobres que são cultos. E tem ricos que são miseráveis no vocabulário, na escrita. Por exemplo, você sabia que no Brasil 90% dos advogados são reprovados no exame da OAB em língua portuguesa? Você sabia que nós somos um dos povos mais ignorantes do mundo?
que no ranking da educação mundial em 2015 nós ficamos em 239º lugar? Sabia? Sabia que somos o terceiro povo que menos lê no mundo? Então, se você quiser cuidar da sua mente, você terá que se afastar das pessoas idiotas, programas idiotas, leituras idiotas, entende? E ocupar-se de cultura. Enriqueça sua mente, encha sua mente de amor, encha sua mente de boas informações, artes manuais, música verdadeira, né? Vai ser difícil no Brasil, vai ser difícil encontrar música, né? Música é melodia, harmonia e ritmo. Você vai encontrar lixo, isso tem bastante. E o lixo empobrece a sua mente, lembra? E se você fica com a irmã pobreza mental, ela vai chamar as outras 6, entendeu? Bom, vamos falar brevemente então sobre a área mental, né? Agora vamos falar sobre a área espiritual. Como que você se enriquece espiritualmente? Como é que você chama a segunda irmã riqueza? Eu não sei se você acredita em Deus ou não, eu acredito, mas você é livre. De repente você não acredita, saiba que eu te respeito, isso não quer dizer nada. Você é livre para acreditar. Mas, por exemplo, eu acredito em Deus, então como é que eu enriqueço a minha vida espiritual? Eu oro todas as manhãs, eu agradeço por estar vivo, eu agradeço pelo meu trabalho, pelo meu dinheiro, pelos meus clientes, por eu poder fazer um vídeo como esse, pelas pessoas como você que me assistem de alguma forma e valorizam o meu trabalho. Eu me enriqueço espiritualmente lendo a palavra de Deus, que eu gosto de ler, às vezes assistindo algum vídeo de algum pregador que eu goste, que seja sincero, conversando com alguém que também, conversando sobre as coisas. Às vezes os alunos me perguntam, fale um pouco sobre a Bíblia, professor, olha, como que o senhor, eu assisti um vídeo meu que o senhor falava isso e aquilo. Como que a gente se enriquece espiritualmente? Amando as pessoas, fazendo algo por elas para melhorar a vida delas, tratando as pessoas bem, cuidando dos idosos, das crianças, tratando bem as mulheres, os pobres, os ricos, os negros, os brancos. Tudo isso enriquece e engrandece o seu espírito. E quando você faz isso, então você descobre que o tempo ele tem um valor todo especial. Qual é o valor do tempo? O valor do tempo está naquilo que você faz com ele. E toda vez que você dedica tempo para enriquecer-se mental e espiritualmente, você pode ter certeza que as outras 5 irmãs, com o tempo e no devido tempo, elas também virão fazer morada na sua vida. E tudo mudará. E quando você muda, o mundo muda. Porque tudo passa a mudar a partir do momento que você vê com outros olhos. Eu gosto muito de uma frase que diz assim, as coisas não mudam. O que muda é a nossa forma de vê-las e isso faz toda a diferença. Gostou desse vídeo? Me acompanhe nos próximos dias ainda, nas próximas semanas. Vem muita coisa boa em agosto ainda na nossa jornada O Valor do Tempo. Daqui a alguns dias, a segunda parte desse vídeo aqui estará disponível e eu espero por você. Se você gostou, deixa o teu joinha aqui para mim, é muito importante o teu joinha. Põe o teu comentário aqui abaixo, quero saber qual é ele. E também compartilhe com as pessoas que você acha que podem se beneficiar disso, tá certo? O verdadeiro conhecimento ele não deve ficar guardado com a gente, ele deve ser espalhado. Longos dias e belas noites para você. Eu te vejo daqui a pouquíssimo tempo.